Salve, ó Rei. Rei de Israel e Rei de Judá. Profeta Natã, por que vieste à minha presença? 2 homens viviam na mesma cidade. Um era muito rico, tinha muitas posses, gado, ovelha. Porém tinha um que era muito pobre, tinha apenas uma ovelha. Porém essa única ovelha que ele tinha, rei, ele cuidou desde pequena. Ela se alimentava junto dele, bebia no cálice dele, dormia nos braços dele. Certo dia um viajante foi até a casa deste homem rico e precisava comer. Porém este homem rico, ao invés de tomar de suas posses, ao invés de tomar de seus bens, dos seus rebanhos, do seu gado, ele foi até este homem pobre, pegou a única ovelha que este homem tinha, sacrificou e preparou, serviu para este viajante. Chega! Eu não quero ouvir mais nada. Eu juro pelo meu Deus que esse homem deve morrer. Antes, porém, deve pagar 4 vezes mais pela ovelha, porque não agiu com misericórdia. Pois bem, o homem de quem eu falo é o Senhor, Rei. Por isso assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei da mão de Saul, eu te dei a casa real, eu te dei família, eu te dei a nação de Israel, a nação de Judá, e te daria mais e muito mais, rei. Por quê? Porque você desprezou os ensinamentos do Senhor e fez o que ele recusava, o que ele desprezava, o que ele repreendia. Você matou Urias. Você colocou ele na linha de frente de batalha, no fio da espada dos amonitas, para ficar com a mulher dele. Por isso, assim diz o Senhor de Israel: a espada jamais se afastará da sua descendência. Você desprezou os ensinamentos do Senhor, tomou a mulher de Urias, o Heteu, para ser a sua mulher. Você fez tudo isso às escondidas. Porém o Senhor trará à luz do dia cada um dos seus atos perante o teu povo.
Meu amor, tem misericórdia de mim. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me da minha culpa. Purifica-me do meu pecado. Ó Deus, eu mesmo reconheço as minhas transgressões. O meu pecado sempre me persegue. Foi contra ti, Senhor. Somente contra ti eu pequei e fiz o que tu reprovas. Por isso tens razão em condenar-me, e a tua sentença é justa. Sei que sou pecador. Desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Eu sei também que a tua vontade, Senhor, é ver a verdade. Somente a verdade, de dentro para fora do coração do homem. Por isso, Senhor, entra no íntimo da minha existência e concebe dentro de mim uma vida nova e verdadeira. Asperge, Senhor, asperge com hisopo, sangue purificador. Eu quero ser puro, de verdade. Eu quero ser puro. Lava-me, lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Já fizeste o meu corpo sofrer tanto. Os meus ossos estão quebrados. Eu quero ouvir de novo júbilos de alegria em tua presença. Por favor, Senhor, esconde o teu rosto do meu pecado e apaga todas as minhas transgressões. Crie, ó Deus, em mim um coração puro. Coloca dentro de mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Não me abandone, Senhor. Não retires de mim. Não retires
tires de mim o teu Espírito Santo. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e sustenta-me para que o meu espírito tenha prazer em te obedecer. Assim, a minha vida servirá de testemunho e levará outros pecadores também ao arrependimento. Ó Deus da minha salvação, livra-me dos crimes de sangue, e a minha língua aclamará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Eu bem sei. Eu sei que o Senhor não espera de mim apenas atos religiosos, oferendas, ofertas queimadas, sacrifícios, não! Se este fosse o teu padrão de justiça, eu já teria trazido muitas ofertas. O que te agrada, Senhor, é um espírito verdadeiramente contrito e arrependido. Jamais desprezarás um coração quebrantado por causa do pecado. E o meu coração está quebrantado, Senhor. Eu estou arrependido, Senhor. Perdoa o meu pecado e aceita a minha oferta de gratidão a Ti. Agora, pois, Senhor meu e Deus meu, continua a mostrar o teu amor pelo povo de Israel. Protege e defende Jerusalém. Não castigues o teu povo por causa dos meus pecados. Amém. Eu não sei como anda o seu coração, mas no testemunho de Davi, como já dissemos a princípio, mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, ele estava sujeito ao pecado. Grandes homens erram, cometem transgressão, e mesmo ele vivendo debaixo da lei, e a lei sempre disse que tal homem que cometesse tal atrocidade, não somente roubando a esposa de um dos seus generais e com ela deitando para satisfazer os seus próprios desejos, ele que tinha em seu palácio tantas e tantas mulheres, ele cobiçou a mulher do próximo e, tentando num gesto estranho, ele tentou fazer o pior, ele tentou encobrir o seu pecado e deu ordem a respeito daquele general, esposo daquela mulher, para que ele fosse na fronte da batalha
para que ele pudesse assim, desse modo, morrer. E claro, todo pecado traz consigo a sua hipocrisia. Todos nós temos as nossas desculpas e tentamos cobrir com trapos de imundície o nosso pecado. E aí o bom rei Davi deu ordem a respeito daquela mulher, dizendo: o grande general morreu. Traga a sua esposa traga a sua esposa e os seus parentes para viver junto comigo, porque ele foi um grande homem e eu quero que eles tenham todo o apoio. Pura hipocrisia. Ele queria, na verdade, esconder o seu próprio pecado, mas de Deus ninguém esconde pecado nenhum. Por isso Deus tocou no coração do profeta, pedindo que ele fosse até o rei. Uma das ousadias mais incríveis do Antigo Testamento. Um profeta tinha sim acesso ao rei, mas jamais para discipliná-lo, simplesmente para orientá-lo. E agora Deus levanta esse homem para que ele possa falar a respeito do pecado de Davi. Mas, queridos irmãos, querida igreja, queridos amigos, no que somos diferente do rei Davi? Simplesmente pelo chamado que ele concedeu a esse homem, simplesmente por isso, para liderar o povo de Deus e ser rei em Israel. Mas humanamente falando, somos extremamente parecidos com Davi. Quantas vezes no oculto do nosso coração escondemos os nossos pecados, sublimamos as nossas faltas, porque queremos realmente parecer aos homens que nós somos perfeitos. E tenho muita preocupação com o povo de Deus, porque muitas e muitas vezes, pelo fato de estarmos em uma igreja, o que acontece normalmente conosco é que nós nos escondemos atrás da nuca uns dos outros. E muitas vezes somos tão pecadores, e gostamos sim de dizer que as pessoas lá fora cometem graves pecados, mas parece que o mesmo dedo que aponta para os outros, há três que aponta para nós, dizendo: pecador, pecador, pecador. O grande momento do rei não foi a sua coroa ou o seu trono, mas o grande momento do rei Davi é quando ele reconhece o seu pecado, quando ele confessa o seu pecado, quando ele abre mão da sua própria humanidade, descobrindo que o Deus a quem ele servia e o povo de Israel é Deus santo, poderoso e verdadeiro, e diante desse Deus não há um outro Deus em toda a terra. E são nesses momentos de contraste é que nós descobrimos o que somos interiormente. A perfeição não habita nos nossos corpos. Em pecado fomos gerados. Parece que o grande momento desse homem é quando ele diz, nesse salmo incrível: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável, dá-me a alegria da salvação, não retire de mim o seu espírito. E essa é uma das grandes frases, porque, querida igreja, no Antigo Testamento, esporadicamente Deus habitava pelo seu Espírito alguns homens. Irmãos, o Espírito derramado sobre toda a carne acontece em Atos dos Apóstolos capítulo 2, quando o Espírito de Deus é derramado sobre toda a carne. No Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus habitava num coração deste, daquele ou daquele outro, corações quais Deus escolhia, e Deus habitava no coração do rei. E o grande drama desse homem é dizer: Senhor, não retire de mim o teu Espírito, não retire de mim o seu Espírito. Irmãos, Deus tem que nos levar nesta noite ao seu trono, não um trono como esse, todo ele construído de sucatas, mas o trono dele. E parece que
esse trono, a ideia de Davi, já é um prenúncio de tudo aquilo que vai acontecer no futuro da humanidade. Todos nós, homens grandes e pequenos, um dia estaremos na presença do trono de Deus. Para nós cristãos que cremos e temos recebido do Espírito Santo de Deus, haverá o tribunal de Cristo. Para os homens que não têm esta fé, eles estarão diante do trono branco. E naquele dia Deus vai fazer justiça a todos os homens. E naquele dia não haverá desculpas. Mas vivemos hoje debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Há possibilidade de arrependimento. Há possibilidade de confessarmos os nossos erros. Não precisamos de um pastor. Não precisamos de um confessionário. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. E todos nós temos livre acesso à presença do Pai. E podemos confessar os nossos pecados, rasgar os nossos corações e dizer de novo: Pai, Pai, contra ti somente pequei e fiz aquilo que não é correto diante de ti. Parece que este é o grande momento de lucidez da vida de todos nós, homens pecadores. Se você olhar atentamente, o Salmo 51 deveria ser seguido pelo Salmo 34. Porque no Salmo 34 é a oração em que Davi declara que ele foi perdoado por Deus. É o bálsamo do perdão. Por isso, toda a equipe de teatro, através do Rodrigo que encenou, nós estamos nesta noite aqui para te dizer, pelo nome de Jesus Cristo, é tempo de rasgar as nossas vestes. E mais do que isso, rasgar os nossos corações. Do outro lado, no trono assentado está um Deus santo, mas não é um Deus sisudo, um Deus que aponta o dedo para a sua criação, querendo julgá-la, mas um Deus perdoador, que diz ao seu povo nesta noite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados por conta do peso do pecado e sobrecarregado por conta do pecado, vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo, disse Jesus, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse é o nosso Deus. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Querida igreja, há bálsamo na cruz de Cristo Jesus. Basta que reconheçamos o nosso pecado e diante desse Deus amoroso aceitemos o seu convite. E Ele continua hoje, passado todos esses anos, pela força da sua palavra dita há tantos anos atrás. Ele continua dizendo a cada um de nós: vinde a mim. Filho, vinde a mim. Filha, vinde a mim. Deixe de sofrer. Deixe de carregar este fardo pesado. E a proposta de Cristo, através de uma linguagem tão linda que fosse uma transposição do Salmo 51 com o texto de Mateus, Jesus está sugerindo uma troca. O pecador vem a este altar com os seus pecados, com as suas iniquidades, com o seu coração sujo e pesado. E Jesus Cristo toma este pecado. E agora Jesus Cristo dá ao homem pecador o fardo leve. Tudo por isso, tudo porque um dia Cristo morreu na cruz do Calvário pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelos nossos pecados. Aquele que era puro se fez injustiça para realizar justiça e morrer pelos nossos pecados. E só Ele, Jesus, pode nos perdoar, porque só Ele morreu naquela cruz para que pudéssemos ser absolvidos do pecado que tão de perto nos rodeia.
Eu agradeço a Deus. Tantos anos atrás, quando eu entrei naquela igreja, pela primeira vez, para assistir aquele culto. E no momento em que eu descobri que eu tinha um Deus que podia me dar a paz que excedia todo entender humano, eu corri lá para a frente e disse: eu preciso dessa paz no meu coração. O que eu não sabia era tudo aquilo que Deus faria comigo. Eu só entendia o meu momento, mas Deus já segurava o meu futuro nas suas mãos. Aquele momento daquele jovenzinho indo à frente era simplesmente o meu momento em que eu reconheci os meus pecados e renunciei o meu pecado. E mal sabia eu que o meu Deus todo amoroso, na pessoa de Jesus Cristo, tem o meu futuro em suas mãos. Passado todos esses anos, eu tenho que admitir, o melhor momento da minha vida foi ao mesmo tempo o pior momento da minha vida. Porque no momento em que eu reconheci os meus pecados e reconheci a santidade desse Deus maravilhoso, quando eu olhei para a sua santidade e reconheci a minha humanidade, aquele foi o pior momento da minha vida. Nunca me senti tão sujo, tão pequeno, tão desprezível. Mas foi exatamente nesse momento é que eu recebi pela fé a promessa de Jesus Cristo. Ele diz: se você confessar o seu pecado, eu sou um Deus fiel e justo para perdoar o seu pecado e cuidar de toda a sua injustiça. Foi uma entrega. Eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, e ali naquele momento que era o momento mais baixo da minha vida, ele se tornou ao mesmo tempo o momento mais alto da minha existência, porque eu reconheci quem Deus era e quem eu era. Passamos tanto tempo da nossa vida nas nossas encenações, querendo agradar a homens, querendo nos parecer pessoas tão perfeitas, usando máscaras que na verdade nos esconde. Mas o nosso Deus, que olha o nosso coração, Ele sabe da nossa existência. E hoje sou de fato agradecido a esse Deus maravilhoso, porque um dia eu entreguei o meu coração e a minha vida a Jesus. Era só um jovem indo à frente naquele sábado à noite naquela igreja. Passado todos esses anos, quando eu olho pelo espelho retrovisor da minha vida, eu digo para mim mesmo: Senhor, não fui eu, foi o Senhor. E parece que Deus escolhe as coisas pequenas deste mundo para confundir as grandes e entendidas. Há muitos anos atrás, quando eu fiz um apelo na praça, quando naquele tempo ainda na cidade de São Paulo se podia pregar o evangelho nas praças, um homem veio se arrastando em cima de um carrinho de rolemã e veio até a frente, naquele dia, na frente dos jovens da minha igreja. Ele disse: pastor, será que Deus aceita um homem pela metade? Porque eu não tenho as minhas pernas, vivo pela cidade pedindo esmolas, vivendo da caridade de terceiros. Será que Deus usa um homem pela metade? Eu disse: querido, se você sinceramente hoje reconhecer que você é pecador e que você precisa dessa graça, eu posso te garantir, há muitos homens inteiros andando ao nosso redor hoje, cujas suas vidas estão pela metade. Mas agradeço a Deus que um homem pela metade hoje quer se entregar inteiramente nas mãos do Deus vivo. Você fez a escolha certa. Há mais lucidez em cima desse carrinho de rolemã do que nos prédios mais altos desta cidade, porque é aqui que um homem pecador, pela metade é verdade, decidiu se entregar inteiramente nas mãos de Deus. Querido irmão, querido amigo,
Esse é um lugar de lucidez. A Bíblia nos inspira, a Bíblia fala ao nosso coração, e é essa palavra sublime e maravilhosa que nos ensina exatamente isto. Devemos parar de nos esconder atrás das nossas desculpas, atrás, quem sabe, de um perfil de alguém que teme a Deus. É tempo de rasgarmos as nossas vestes, rasgarmos os nossos corações e nos entregarmos inteiramente nas mãos desse Deus maravilhoso. Pastor, qual que é o sintoma de uma vida que ainda não se despiu da sua humanidade? É simples de escrever. O seu travesseiro, só o travesseiro sabe do vazio que existe na sua existência. Às vezes, esse ou aquele pode ter tudo, mas o vazio continua lá dentro. E numa tentativa humana, nós tentamos colocar religião e encaixar nesse vazio. Não funciona. Tentamos encaixar prazeres, paixões, coisas que nos deixam alucinados. Quando tudo isso passa, o vazio teimosamente continua lá. Tentamos preencher com status, posição social, mas só quando reclinamos a nossa cabeça, nós sabemos do vazio existencial que existe no nosso ser. Mas o vazio do coração do homem tem o formato de uma pessoa, Jesus Cristo. Só Jesus pode preencher completamente este vazio. E para isso, precisamos, à semelhança de Davi, reconhecer os nossos pecados e dizer de novo ao Deus Santo: em pecado fui gerado, perdoa-me, Senhor, lava-me e ficarei mais puro e mais alvo do que a neve. Torna a dar-me a alegria da existência. Corrige os ossos que tu quebrastes, para que eu dê testemunho a todos que o Senhor é Deus. E o texto bíblico diz que Ele daria testemunho na congregação dos justos a este respeito. Queridos irmãos, queridos amigos, nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. A decisão de renunciar o nosso próprio eu e o nosso pecado e colocarmos Cristo no centro da nossa vida e da nossa existência. E quando isso acontece, a nossa vida fica completa. A nossa vida é completamente feliz. As pessoas que vivem no mundo não conseguem compreender como um cristão genuíno e verdadeiro pode ser tão feliz no meio de todas as suas lutas. Que paz é esta que esse povo tem? Não é nada nosso, não. Nada nosso. Tudo veio de Deus. Tudo pertence a Ele. E tudo começa com um primeiro passo. E eu agradeço a Deus quando eu dei o primeiro passo na direção de Deus e reconheci o meu pecado. E disse para Jesus: toma conta do meu coração. A minha vida está nas tuas mãos. E Ele veio fazer morada no meu coração. E hoje eu posso dizer que eu sou muito feliz com Jesus. Como é bom ver agora a minha esposa, meus filhos e meus netos. Oh, meu Deus do céu, meus netos. Ah, como eu gostaria de entrar naqueles videogames e passar para o outro lado. Simplesmente vê-los sorrindo como eles sempre sorriem. Mas eles estão muito longe. Mas hoje eu posso dizer que eu e a minha família, nós servimos ao Senhor.
não sei o que seria da minha vida se não fosse Jesus. No lugar onde eu vivia, daqueles 25 garotos, só existe 3 vivos. Eu, um que infelizmente por causa de um tiro está numa cadeira de roda até hoje, e um outro que continua cumprindo a sua prisão e será liberto em 2022. O meu caminho no lugar onde eu vivia era o caminho de morte, mas eu louvo a Deus porque eu escolhi a vida, e a vida abundante que está em Cristo Jesus. Queridos, o Salmo 51 não é uma página da Bíblia, ele é uma página da minha e da tua vida. Eu preciso tanto do Salmo 51, eu preciso ser lembrado o tempo todo que eu tenho um Deus perdoador, um Deus que conserta coisas quebradas, um Deus que corrige rotas, um Deus que transforma a vida, mas um Deus essencialmente bondoso e amoroso, que é verdade. Ele não concorda com o pecado nosso, mas Ele ama o pecador. E Ele nos olha não como um Deus que vem para julgar, mas um Deus que nesse período maravilhoso da graça está com seus braços estendidos para nos receber em amor. E se Deus falou ao seu coração através dessa encenação ou da minha fala, que complementa o esforço da nossa equipe de teatro, eu quero orar por você. Da mesma forma que um dia alguém orou por mim, eu quero orar por você. E rogo a Deus que seja agora só você e Deus, porque afinal ninguém pode entrar no meio de um desejo de um coração humano e aquilo que Ele diz no íntimo do seu ser para o Deus eterno. É você e Deus agora, só você e Deus. Eu quero convidar todos vocês a fecharmos os nossos olhos, a curvar as nossas frontes e vamos ter um momento de oração. Eu quero orar esta oração. Pai, cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito estável e reto. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e apaga as nossas transgressões segundo o teu divino amor. Ó Pai, contra ti somente pecamos e fazemos aquilo que não é justo, aquilo que não é reto. Mas queremos num momento como este ter o nosso momento de lucidez diante de Ti. Momento este em que haveremos de reconhecer os nossos pecados e em um gesto de fé, interiormente rasgarmos as nossas vestes, cobrimos a nossa cabeça de cinzas num gesto de humildade, de arrependimento profundo e dizer ao Senhor mais uma vez: perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, ó Deus. Afinal, ó Deus eterno, pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Obrigado pela voz do Rodrigo, que nos lembrou nesta noite a respeito desse salmo bíblico. Obrigado, ó Pai, porque um dia o Senhor transformou a minha vida, e eu te agradeço por aquilo que o Senhor fez. E agora, Pai, eu te peço, abençoe cada um destes que me ouvem e por aqueles que nos assistem pela internet. Fale aos seus corações para que possamos reconhecer a nossa humanidade, a nossa limitação, o nosso pecado. E eu te peço, ó Deus, que num milagre só teu, corações vazios sejam preenchidos pela tua graça, pelo teu perdão e pelo teu poder, ó Pai. Olha para nós, ó Deus eterno, como o Senhor olhou no passado para a vida do rei Davi. Olha para nós, Senhor,
olha para o nosso coração nesta noite e vê se há um mau caminho e nos conduza pelo caminho reto. E enquanto todos vocês estão orando, eu quero perguntar: quantos de vocês nesta noite querem dizer: pastor, eu admito que eu sou pecador e preciso tanto de ti nesta noite? Eu só quero pedir para que você, em reconhecendo isto, eu quero poder te abraçar e orar por você, da mesma forma que alguém um dia lá atrás também me cumprimentou e orou por mim. É simplesmente isto. Eu já estou indo para frente, e se você quer fazer esta oração e recebê-la, eu quero pedir para que você deixe o seu lugar, peça licença aí para quem está ao seu lado, venha até aqui à frente, e eu quero orar por você. Simples assim, deixe o seu lugar e venha à frente, eu quero orar por você. Que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe, querida. Que Deus abençoe, viu, querido? Que honra, viu? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe, querida. Oi, linda. Viu? Que bênção. Que Deus abençoe. Continue vindo. Eu sei que quando nós damos o primeiro passo, Deus abençoe, querida. Quando nós damos o primeiro passo, há uma luta no nosso coração. Eu também, durante alguns minutos, relutei no meu coração. Eu agradeço a Deus porque naquele dia eu me rendi ao Senhor. E hoje estamos aqui para abraçar esses queridos em amor. Eu gostaria de pedir para que irmãos da nossa igreja ficassem ao lado de cada uma dessas pessoas. Enquanto isso, há tempo ainda de você vir e dizer nesta noite, não para mim, sem assumir nenhum compromisso com esta igreja, é você e Deus. Você vai dizer ao Pai eterno: Senhor, eis aqui a minha vida, eu entrego o meu coração ao Senhor nesta noite. É só isso. É assim que começa uma grande caminhada, com um primeiro passo. Dê o seu primeiro passo na direção de Deus, e o restante Ele vai fazer. Há mais alguém? Deixe o seu lugar, venha aqui à frente, eu quero orar por você nesta noite. Há mais alguém? Deixe o seu lugar, é só um momento aqui à frente. Há alguém mais? Eu creio que sejam estes. Vamos agradecer ao Senhor por essas vidas preciosas. Querido Deus, eu agradeço pelo coração gentil destes queridos que estão aqui na frente. Obrigado pela espontaneidade dos seus corações. Obrigado, Pai, porque eles reconhecem algo que muitas vezes queremos esconder e sublimar, que são os nossos pecados. Pai de amor, nós somos péssimos cuidadores de pecados. O pecado nos envolve, nos domina, mas o Teu amor nos liberta. O Teu sangue remidor nos purifica. Por isso, Pai, eu quero te pedir pelo nome de Jesus, abençoe cada uma dessas pessoas, amigas que vieram aqui à frente, que cada um deles sejam abençoados por Ti, ó Pai. Perdoa os seus pecados, lava os seus pecados no sangue do Cordeiro Jesus Cristo, para que eles tenham parte contigo, ó Deus eterno. Lava os seus pecados e que os seus corações possam se tornar mais alvos do que a neve. Ó Deus, dá o bálsamo do Teu perdão e a alegria do Teu Espírito Santo. E Pai, eu te peço pelo nome de Jesus Cristo, que assim o Senhor os abençoe. Tome estas vidas nas Tuas mãos, Pai, e abençoe cada um destes queridos que estão aqui na frente. Alguns já conhecemos, e a maioria desses, ó Deus, estamos vendo aqui pela primeira vez. Abençoe as suas vidas, ó Deus eterno. Cuide de cada um deles, e que o abraço que eles estão recebendo dos nossos irmãos, que
que eles se sintam abraçados pelo próprio Deus, o Deus eterno, o Deus que nos abraça, o Deus que nos recebe em amor. E permito a Deus que este pequeno presente que eles estão recebendo, o Novo Testamento, que conta a história fantástica de um Deus de amor, que possa marcar a leitura desta semana e que por esta escritura, por esta leitura, eles possam crescer e que sejam cada um destes abençoados pelo Senhor, porque agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Haja sobre estas vidas e os abençoe. É o que nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos aplaudir estes queridos. Querida igreja, vamos todos ficar em pé para o momento final deste culto, enquanto cada um desses são abraçados. E eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês e por passarmos esse período juntos aqui. Nós temos o nosso próximo encontro em nossos grupos de oração. Amanhã já às 7 horas da manhã estaremos orando. E a oração desta semana, em todos os grupos de oração, é em favor das eleições do próximo domingo. Vamos orar pelo nosso país, o Brasil. E todos os dias a meio-dia, onde você estiver, onde eu estiver, onde nós estejamos, nós vamos dobrar o nosso joelho e vamos orar pela nossa nação, o Brasil. É tempo de orarmos pelo nosso país, rogando a Deus que essa nação realmente corra para os braços de Cristo Jesus, porque esta nação precisa tanto de Cristo, mas essa nação precisa de pessoas como vocês. Por favor, sejam honestos e corretos, testemunhem desse amor, abrace mais pessoas esta semana, ore uns pelos outros e orem pelas pessoas que estão ao seu redor, porque isso muda o nosso país. E que o brilho da luz que há em Cristo através de você, e que o sal que sai da tua boca e tempera essa nossa nação, possa abençoar a nação brasileira. E que Deus possa nos abençoar pelos caminhos da sua vontade. Vamos fazer oração final. Querido Deus, te agradecemos por tudo que vimos e ouvimos. Nos prepare para mais uma semana. Afinal, hoje é o domingo, o primeiro dia da semana. Nos prepare, ó Deus, para vivermos essa semana de uma maneira firme e sincera. Pai de amor, usa o teu povo e abençoa este povo que se chama pelo teu nome. Pai de amor, onde o teu povo colocar os seus pés, ordene a tua bênção. Pai de amor, tudo que o teu povo colocar as suas mãos para realizar, dá o sucesso. Pai de amor, infunda na mente do teu povo sonhos novos, renovados, sonhos de Deus, e os abençoe pelo caminho da tua vontade. E assim, querida igreja, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Queridos, vão em paz, que Deus os abençoe e nunca se esqueça que em boas novas, ficou muito fraco, em boas novas a gente se encontra. Vão em paz, irmãos. Uma boa noite a todos vocês. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. Se Deus falou ao seu coração, entre em contato com a gente e não se esqueça, em Boas Novas a gente sempre se encontra.